Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 12, verso 1. O sábio Shaunaka disse: o ventre de Uttara, mãe de Maharaj Parikshit, foi arruinado pela medonha e invencível arma Brahmastra, lançada por Ashvatthama. Mas Maharaj Parikshit foi salvo pelo Senhor Supremo. Significado: os sábios reunidos na floresta de Naimisharanya perguntaram a Suta Goswami sobre o nascimento de Maharaj Parikshit. Mas no decorrer da narração, outros tópicos, como o lançamento da arma Brahmastra pelo filho de Drona, sua punição por Arjuna, as orações da rainha Kunti, a visita dos Pandavas ao local onde Bhishmadeva estava deitado, suas orações, e depois disso, a partida do Senhor para Dwarka foram discutidos. Sua chegada a Dwarka e sua residência com 16.000 rainhas, etc., foram narradas. Os sábios estavam absortos em ouvir essas descrições, mas agora eles queriam voltar ao tópico original. E assim, Shaunaka Rishi fez essa pergunta. Desse modo, o tema do lançamento da arma Brahmastra por parte de Ashvatthama é renovado. Verso 2. Como o grande imperador Parikshit, que era muito inteligente e um grande devoto, nasceu naquele ventre. Como aconteceu sua morte e o que ele alcançou após sua morte. Significado: o rei de Hastinapura, hoje Delhi, era imperador do mundo, pelo menos até o tempo do filho do imperador Parikshit. Maharaj Parikshit foi salvo pelo Senhor no ventre de sua mãe. Assim ele pôde certamente ser salvo da morte prematura devido à má vontade do filho de um Brahmana. Porque a era de Kali começou a agir logo após a ascensão de Maharaj Parikshit ao poder. O primeiro sinal das apreensões manifestou-se na maldição ao inteligentíssimo e devotado rei Maharaj Parikshit. O rei é o protetor dos cidadãos indefesos, cujo bem-estar, paz e prosperidade dependem dele. Desafortunadamente, devido à instigação da caída era de Kali, um desventurado filho de Brahmana foi levado a condenar o inocente Maharaj Parikshit. E assim, o rei teve de preparar-se para a morte dentro de 7 dias. Maharaj Parikshit é especialmente famoso como aquele que é protegido por Vishnu. E, ao ser indevidamente amaldiçoado pelo filho de um Brahmana, ele poderia ter invocado a misericórdia do Senhor para salvá-lo. Mas ele não o quis, porque era devoto puro. O devoto puro nunca pede ao Senhor nenhum favor indevido. Maharaj Parikshit sabia que a maldição do filho de Brahmana, que pesava sobre ele, era injusta, como todos os demais sabiam. Mas ele não quis neutralizá-la, porque também sabia que a era de Kali havia começado, e que o primeiro sintoma da era, ou seja, a degradação da altamente talentosa comunidade Brahmana, também havia começado. Ele não quis interferir na corrente do tempo, senão que preparou-se para enfrentar a morte muito alegre e apropriadamente. Foi tão afortunado que teve pelo menos 7 dias para preparar-se para o encontro com a morte, e assim ele utilizou o tempo apropriadamente, na companhia de Shukadev Goswami, o grande santo e devoto do Senhor. Verso 3. Desejamos ouvir, respeitosamente, sobre ele, Maharaj Parikshit, a quem Shukadev Goswami transmitiu conhecimento transcendental. Por favor,
fala sobre este assunto. Significado: Shukadev Goswami transmitiu conhecimento transcendental a Maharaj Parikshit durante os derradeiros 7 dias de sua vida, e Maharaj Parikshit o ouviu adequadamente, assim como um ardoroso estudante. O efeito de tal audição e canto fidedignos do Srimad Bhagavatam foi igualmente compartilhado, tanto pelo ouvinte quanto pelo recitador. Ambos foram beneficiados. Dos 9 diferentes meios transcendentais de serviço devocional ao Senhor, prescritos no Bhagavatam, todos eles, ou alguns deles, ou mesmo um só deles, são igualmente benéficos se executados adequadamente. Maharaj Parikshit e Shukadev Goswami foram sérios executores dos primeiros e importantes 2 itens, a saber, o processo de cantar e o processo de ouvir. Portanto, ambos foram bem-sucedidos em sua louvável tentativa. A compreensão transcendental é alcançada pela seriedade em ouvir e cantar, e por nenhum outro meio. Há um tipo de mestre espiritual e discípulo muito divulgados nesta era de Kali. Dizem que o mestre injeta força espiritual no discípulo através de uma corrente elétrica gerada pelo mestre, e o discípulo começa a sentir o choque. Ele torna-se inconsciente, e o mestre pede remuneração pela descarga de seu estoque de assim chamados bens espirituais. A divulgação desta farsa está acontecendo nesta era, e o pobre homem comum está se tornando vítima desta propaganda. Não encontramos esses contos folclóricos nas relações entre Shukadev Goswami e seu grande discípulo Maharaj Parikshit. O sábio recitou o Srimad Bhagavatam com devoção, e o grande rei ouviu-o adequadamente. O rei não sentiu nenhum choque de corrente elétrica do mestre, nem ficou inconsciente enquanto recebia o conhecimento do mestre. Ninguém deve, portanto, deixar-se vitimar por essas propagandas desautorizadas, feitas por certos falsos representantes do conhecimento védico. Os sábios de Naimisharanya eram muito respeitosos em ouvir sobre Maharaj Parikshit, por ele ter recebido conhecimento de Shukadev Goswami, por meio do ouvir fervoroso. O ouvir fervoroso da parte do mestre espiritual fidedigno é o único caminho para receber o conhecimento transcendental. E não há necessidade de façanhas médicas ou misticismo oculto para a obtenção de efeitos miraculosos. O processo é simples, mas apenas o participante sincero pode alcançar o resultado desejado. Verso 4. Sri Suta Goswami disse: o imperador Yudhishthira administrou generosamente a todos durante seu reinado. Ele era exatamente como o pai dele. Ele não tinha ambição pessoal e estava livre de todas as espécies de gozo dos sentidos, por causa de seu contínuo serviço aos pés de lótus do Senhor Shri Krishna. Significado: como foi mencionado em nossa introdução, a necessidade da ciência de Krishna na sociedade humana para toda a humanidade sofredora do mundo. E nós simplesmente pedimos às personalidades que lideram todas as nações que adotem a ciência de Krishna para seu próprio bem, para o bem da sociedade e para o bem de todas as pessoas do mundo. Assim, isso confirma-se aqui, através do exemplo de Maharaj Yudhishthira, a personalidade da bondade. Na Índia, as pessoas anseiam pelo Rama Raja, porque a personalidade de Deus foi o rei ideal, e todos os outros reis ou imperadores na Índia
controlavam o destino do mundo, para a prosperidade de todos os seres vivos que nascessem na Terra. Aqui a palavra Prajaha é significativa. O significado etimológico da palavra é aquilo que nasce. Na Terra há muitas espécies de vida, desde os seres aquáticos até os seres humanos perfeitos, e todos são conhecidos como Prajas. O Senhor Brahma, o criador desse universo particular, é conhecido como Prajapati, porque é o avô de todos que têm nascido. Desse modo, Praja é usado num sentido mais amplo que o usado atualmente. O rei representa todos os seres vivos, os seres aquáticos, plantas, árvores, répteis, pássaros, animais e homens. Todos eles são partes integrantes do Senhor Supremo. Bhagavad Gita 14.4. E o rei, sendo representante do Senhor Supremo, tem o dever de proteger a todos. Isso não acontece com os presidentes e ditadores do sistema desmoralizado de administração de hoje, onde os animais inferiores não recebem nenhuma proteção, enquanto os animais superiores recebem suposta proteção. Mas essa é uma grande ciência que só pode ser aprendida por alguém que conhece a ciência de Krishna. Conhecendo a ciência de Krishna, a pessoa pode tornar-se o ser humano mais perfeito do mundo. E ao menos que se tenha conhecimento desta ciência, todas as qualificações e diplomas de doutorado adquiridos através da educação acadêmica são estragados e inúteis. Maharaj Yudhishthira conhecia muito bem essa ciência de Krishna, pois aqui se afirma que, pelo contínuo cultivo dessa ciência, ou pelo contínuo serviço devocional ao Senhor Krishna, ele adquiriu a qualificação do administrador do Estado. Às vezes o pai é aparentemente cruel com o filho, mas isso não significa que o pai perdeu sua qualificação de pai. Pai é sempre pai, porque ele sempre deseja de coração o bem do filho. O pai quer que todos os seus filhos tornem-se homens melhores que ele mesmo. Portanto, um rei como Maharaj Yudhishthira, que era a personalidade da bondade, queria que todos sob sua administração, especialmente os seres humanos que têm consciência mais bem desenvolvida, se tornassem devotos do Senhor Krishna, para que todos pudessem livrar-se da mesquinhez da existência material. Seu lema de administração era todo bem para os cidadãos, pois, como a bondade personificada, ele sabia perfeitamente bem o que é realmente bom para eles. Ele conduzia a administração baseado neste princípio, e não no princípio rakshasi, demoníaco, do gozo dos sentidos. Como rei ideal, ele não tinha ambição pessoal, e não havia lugar para o gozo dos sentidos, porque todos os seus sentidos estavam ocupados a cada momento no serviço amoroso ao Senhor Supremo, que inclui o serviço parcial aos seres vivos, que formam partes integrantes do todo completo. Aqueles que se ocupam em prestar serviço às partes integrantes, deixando de lado o todo, apenas desperdiçam tempo e energia, assim como faz alguém ao regar as folhas de uma árvore, sem regar a raiz. Se vertemos água na raiz, as folhas vivificam-se perfeita e automaticamente. Mas se a água é vertida somente nas folhas, toda a energia é desperdiçada. Maharaj Yudhishthira, portanto, estava constantemente ocupado no serviço ao Senhor. E assim as partes integrantes do Senhor, os seres vivos sob sua cuidadosa administração,
eram perfeitamente atendidas, com todo o conforto nesta vida e com todo o progresso na próxima. Assim funciona o sistema perfeito da administração do Estado. Verso 5. Até mesmo aos planetas celestiais chegaram as notícias sobre as posses mundanas de Maharaj Yudhishthira, os sacrifícios pelos quais ele alcançaria um destino melhor, sua rainha, seus irmãos vigorosos, seu extenso território, sua soberania sobre o planeta Terra, sua fama, e assim por diante. Significado: somente o nome e a fama de um homem grande e rico são conhecidos por todo o mundo. E o nome e a fama de Maharaj Yudhishthira alcançaram os planetas superiores por causa de sua boa administração, posses mundanas, sua gloriosa esposa Draupadi, a força de seus irmãos Bhima e Arjuna, e seu sólido poder soberano sobre o mundo, conhecido como Jambudvipa. Aqui a palavra Lokaha é significativa. Há diferentes lokas, ou planetas superiores, espalhados por todo o céu, tanto material quanto espiritual. Uma pessoa pode alcançá-los em virtude de seu trabalho na vida atual, como se afirma no Bhagavad Gita 9:25. Nenhuma entrada forçada é permitida ali. Os mesquinhos cientistas e engenheiros materiais, que têm descoberto veículos para viajar por alguns milhares de quilômetros no espaço exterior, não terão ali entrada permitida. Esse não é o modo de alcançar melhores planetas. A pessoa deve qualificar-se para entrar em tais planetas felizes, através do sacrifício e do serviço. Aqueles que são pecaminosos, a cada passo da vida, podem esperar apenas serem degradados à vida animal, para sofrer cada vez mais as dores da existência material. Isso também afirma o Bhagavad Gita 16:19. Os bons sacrifícios e as qualificações de Maharaj Yudhishthira eram tão majestosos e virtuosos que mesmo os residentes dos planetas celestiais superiores já estavam preparados para recebê-lo como um deles. Verso 6. Ó Brahmanas, a opulência do rei era tão deslumbrante que os cidadãos do céu aspiravam por ela. Mas porque ele estava absorto no serviço ao Senhor, nada podia satisfazê-lo, exceto o serviço ao Senhor. Significado: há duas coisas no mundo que podem satisfazer os seres vivos. Quando a pessoa é materialmente envolvida, ela se satisfaz apenas com o gozo dos sentidos. Mas quando ela é liberada das condições, dos modos materiais, ela se satisfaz somente prestando serviço amoroso para a satisfação do Senhor. Isso significa que o ser vivo é, constitucionalmente, um servidor e não aquele que é servido. Estando iludida pelas condições da energia externa, a pessoa pensa falsamente que é servida, mas na verdade ela não é servida. Ela é o servo dos sentidos, como a luxúria, o desejo, a ira, a avareza, o orgulho, a loucura e a intolerância. Quando a pessoa retorna à razão, pela aquisição de conhecimento espiritual, ela compreende que não é o senhor do mundo material, mas é apenas servo dos sentidos. Neste momento, ela implora para servir ao Senhor, e assim torna-se feliz. E não se deixe iludir pela assim chamada felicidade material. Maharaj Yudhishthira era uma das almas liberadas, e, portanto, para ele, não constituía prazer um vasto reino, uma boa esposa, irmãos obedientes,
súditos felizes e mundo próspero. Essas bênçãos seguem automaticamente um devoto puro, mesmo que o devoto não aspire a elas. O exemplo aqui estabelecido é perfeitamente adequado. Está dito que aquele que está com fome jamais se satisfaz com outra coisa que não seja comida. Todo o mundo material está cheio de seres vivos famintos. A fome não é de boa comida, abrigo ou gozo dos sentidos. A fome é de atmosfera espiritual. Unicamente devido à ignorância, eles pensam que o mundo está insatisfeito porque não há suficiente comida, abrigo, defesa e objetos de gozo dos sentidos. Isso chama-se ilusão. Enquanto o ser vivo está faminto de satisfação espiritual, ele é erradamente representado como materialmente faminto. Mas os líderes tolos não podem ver que mesmo as pessoas que são materialmente satisfeitas, com mais suntuosidade, ainda estão famintas. E qual é sua fome ou pobreza? Essa fome é, verdadeiramente, de alimento espiritual, abrigo espiritual, defesa espiritual e deleite espiritual dos sentidos. Pode-se obter essas coisas na associação com o Espírito Supremo, o Senhor Shri Krishna. E por isso, aquele que as tem não pode ser atraído pelos assim chamados alimento, abrigo, defesa e gozo dos sentidos do mundo material, mesmo que sejam saboreados pelos cidadãos dos planetas celestiais. Portanto, no Bhagavad Gita 8.16, o Senhor diz que mesmo no planeta mais elevado do universo, a saber, Brahmaloka, onde a duração de vida é multiplicada por milhões de anos, de acordo com os cálculos da Terra, não podemos satisfazer nossa fome. Essa fome só pode ser satisfeita quando o ser vivo situa-se em imortalidade, a qual é alcançada no céu espiritual, muito, muito acima de Brahmaloka, na companhia do Senhor Mukunda, o Senhor que concede a seus devotos o prazer transcendental da liberação. Verso 7. Ó filho de Brigu, Shaunaka, quando o bebê Parikshit, o grande lutador, estava no ventre de sua mãe, Uttara, e sofria o calor incandescente da Brahmastra, atirada por Ashvatthama, ele pôde observar o Senhor Supremo vindo a seu encontro. Significado: a morte geralmente implica em permanecer em transe por 7 meses. Ao ser vivo, de acordo com sua própria ação, se permite entrar no ventre da mãe pelo veículo do sêmen do pai, e assim ele desenvolve o corpo desejado. Essa é a lei do nascimento em corpos específicos, de acordo com as próprias ações passadas. Quando acorda do transe, ele sente a inconveniência de estar confinado dentro do ventre, e desse modo quer sair dali, e às vezes, afortunadamente, ora ao Senhor por essa liberação. Maharaj Parikshit, quando no ventre de sua mãe, foi atingido pelo Brahmastra lançado por Ashvatthama, e estava sentindo o calor escaldante. Mas porque era um devoto do Senhor, o Senhor apareceu de imediato dentro do ventre, através de sua energia toda poderosa, e a criança pôde ver que alguém tinha vindo para salvá-la. Mesmo naquela condição desamparada, o bebê Parikshit aguentou a insuportável temperatura da Brahmastra por ser, por natureza, um grande lutador. Esta é, pois, a razão de usar a palavra Viraha. Verso 8. Ele, o Senhor, tinha altura de apenas 1 polegar,
mas era completamente transcendental. Tinha um corpo muito belo, anegrado e infalível, e vestia uma roupa amarelo cintilante e um elmo de ouro fulgurante. A criança o viu dessa maneira. Verso 9. O Senhor estava enriquecido, com 4 braços, brincos de ouro fundido, e olhos ardendo em fúria. Conforme ele caminhava, sua massa constantemente circundava-o, como uma estrela cadente. Significado. No Brahma Samhita, capítulo 5, se diz que o Supremo Senhor Govinda, através de uma porção plenária sua, entra no halo do universo e distribui-se como Paramatma, ou a super-alma, não apenas dentro do coração de cada ser vivo, como também dentro de todos os átomos dos elementos materiais. Assim, o Senhor é onipenetrante, através de sua potência inconcebível. E desse modo, ele entrou no ventre de Uttara para salvar seu amado devoto, Maharaj Parikshit. No Bhagavad Gita 9.31, o Senhor garantiu a todos que seus devotos jamais serão destruídos. Ninguém pode matar um devoto do Senhor, porque ele é protegido pelo Senhor. E ninguém pode salvar uma pessoa que o Senhor queira matar. O Senhor é todo-poderoso, e, portanto, ele tanto pode salvar, quanto matar, como lhe aprouver. Ele tornou-se visível para seu devoto Maharaj Parikshit, mesmo naquela posição incômoda, no ventre de sua mãe, sob uma forma exatamente adequada à sua visão. O Senhor pode tornar-se maior que milhares de universos, e, ao mesmo tempo, pode tornar-se menor que um átomo. Misericordioso como é, ele adapta-se perfeitamente à visão do ser vivo limitado. Ele é ilimitado. Ele não é limitado a nenhuma medida de nosso cálculo. Ele pode tornar-se maior do que aquilo que possamos imaginar, e pode tornar-se menor que aquilo que possamos conceber. Mas em todas as circunstâncias, ele é o mesmo Senhor Todo-Poderoso. Não há diferença entre o Senhor Vishnu, do tamanho de um polegar, no ventre de Uttara, e o Narayana completo, no Vaikuntha Dhama, o reino de Deus. Ele aceita a forma de Archa-Vigraha, deidade adorável, simplesmente para aceitar serviço de seus diversos devotos incapazes. Pela misericórdia de Archa-Vigraha, a forma do Senhor em elementos materiais, os devotos que estão no mundo material podem facilmente aproximar-se do Senhor, embora ele não seja concebível pelos sentidos materiais. Portanto, a Archa-Vigraha é uma forma completamente espiritual do Senhor, a ser percebida pelos devotos materiais. Essa Archa-Vigraha do Senhor jamais deve ser considerada como material. Para o Senhor, não há diferença entre matéria e espírito, embora haja um abismo de diferença entre os dois, no caso do ser vivo condicionado. Para o Senhor, não há nada senão existência espiritual, e, semelhantemente, não há nada exceto a existência espiritual para o devoto puro do Senhor, em sua relação íntima com o Senhor. Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 12, verso 10. O Senhor ocupou-se, assim, em extinguir a radiação da Brahmastra, assim como o sol evapora uma gota de orvalho. A criança o observava e pensava quem seria ele. Verso 11.
enquanto era assim observado pela criança, o Senhor Supremo, a personalidade de Deus, a superalma de todos e o protetor dos justos, que se espalha por todas as direções e que não é limitado por tempo e espaço, desapareceu subitamente. Significado: o bebê Parikshit não estava observando algum ser vivo que fosse limitado por tempo e espaço. Há um abismo de diferença entre o Senhor e o ser vivo individual. Aqui o Senhor é mencionado como ser vivo supremo, não limitado por tempo e espaço. Todo ser vivo é limitado por tempo e espaço, mesmo que um ser vivo seja qualitativamente igual ao Senhor. Quantitativamente, há uma grande diferença entre a alma suprema e a alma individual comum. No Bhagavad Gita, se diz que tanto os seres vivos quanto o Ser Supremo são onipenetrantes. Yena sarvam idam tatam. Mas há uma diferença entre esses dois tipos de onipenetrância. Um ser vivo ou alma comum pode ser onipenetrante dentro de seu próprio corpo limitado. Mas o ser vivo supremo é onipenetrante em todo o tempo e em todo o espaço. Um ser vivo comum não pode estender sua influência sobre outro ser vivo comum através de sua onipenetrância. Mas a superalma suprema, a personalidade de Deus, é ilimitadamente capaz de exercer sua influência sobre todos os lugares e todos os tempos e sobre todos os seres vivos. E porque é onipenetrante, não limitado pelo tempo e espaço, ele pode aparecer mesmo dentro do ventre da mãe do bebê Parikshit. Aqui ele é mencionado como protetor dos justos. Qualquer pessoa que seja uma alma rendida ao Supremo é justa e é especificamente protegida pelo Senhor em todas as circunstâncias. O Senhor também é o protetor indireto dos injustos, pois ele redime seus pecados através de sua potência externa. Aqui o Senhor é mencionado como aquele que está vestido nas 10 direções. Isso significa vestido com roupas nos 10 lados, de cima a baixo. Ele está presente em toda parte, e por sua vontade pode aparecer e desaparecer de todo e qualquer lugar. Seu desaparecimento da vista do bebê Parikshit não significa que ele tenha aparecido naquele lugar, provindo de outro lugar. Ele estava ali presente, e mesmo após seu desaparecimento, ele estava ali, embora invisível aos olhos da criança. Esta cobertura material do firmamento refulgente é algo semelhante ao ventre da Mãe Natureza. E todos nós somos colocados no ventre pelo Senhor, o Pai de todos os seres vivos. Ele está presente em toda parte, mesmo neste ventre material da Mãe Durga, e aqueles que são merecedores podem ver o Senhor. Verso 12. Logo após, quando todos os bons signos do zodíaco gradualmente evolveram, o herdeiro presuntivo de Pandu, que seria exatamente como ele em coragem, nasceu. Significado: os cálculos astronômicos das influências estelares sobre um ser vivo não são suposições, mas são verdadeiros, como se confirma no Srimad Bhagavatam. Todo ser vivo é controlado a cada minuto pelas leis da natureza, assim como um cidadão é controlado pela influência do Estado. As leis do Estado são observadas grosseiramente, mas as leis da natureza material, sendo sutis para nosso entendimento grosseiro, não podem ser experimentadas grosseiramente. Como se afirma no Bhagavad Gita 3.9, toda ação na vida produz uma outra reação, que passa a nos atar, e somente aqueles que estão agindo em benefício de Yajna, Vishnu,
não são presos pelas reações. Nossas reações são julgadas pelas autoridades superiores, os agentes do Senhor, e desse modo se nos concedem corpos de acordo com nossas atividades. A lei da natureza é tão sutil que todas as partes de nosso corpo são influenciadas pelas respectivas estrelas, e um ser vivo obtém seu corpo funcional para cumprir seu período de aprisionamento pela manipulação dessa influência astronômica. O destino de um homem, portanto, verifica-se de acordo com a conjunção de estrelas na hora do nascimento, e um horóscopo verdadeiro é feito por um astrólogo erudito. Essa é uma grande ciência, e o mau uso dessa ciência não a torna inútil. Maharaj Parikshit, ou mesmo a personalidade de Deus, aparece em determinadas conjunções de boas estrelas, e desse modo a influência é exercida sobre o corpo assim nascido, no momento auspicioso. A mais auspiciosa conjunção de estrelas ocorre durante o aparecimento do Senhor neste mundo material, e é especificamente chamada de Jayanti, uma palavra da qual não se pode abusar para nenhum outro propósito. Maharaj Parikshit era não somente um grande imperador kshatriya, mas também um grande devoto do Senhor. Assim, ele não poderia nascer no momento inauspicioso. Assim como um lugar e tempo apropriados são selecionados para receber uma personalidade respeitável. Da mesma forma, para receber uma personalidade como Maharaj Parikshit, que fora protegido especialmente pelo Senhor Supremo, escolhe-se um momento adequado, quando todas as boas estrelas reúnem-se para exercer sua influência sobre o rei. Assim, ele nasceu apenas para ser conhecido como o grande herói do Srimad Bhagavatam. Esse arranjo adequado de influências astrais não é absolutamente criação da vontade do homem, mas é o arranjo da administração superior, dos agentes do Senhor Supremo. É claro que o arranjo faz-se de acordo com as boas ou más ações do ser vivo. Nisso se baseia a importância dos atos piedosos executados pelo ser vivo. Unicamente através de atos piedosos, uma pessoa pode ter permissão de obter boa riqueza, boa educação e belos aspectos. Os samskaras da escola do Sanatana Dharma, a ocupação eterna do homem, são altamente adequados para criar uma atmosfera propícia às boas influências estrelares. E, portanto, o Garbhadana Samskara, ou o primeiro processo purificatório de fecundação prescrito para as castas superiores, é o começo de todos os atos piedosos, destinados a obter uma boa, piedosa e inteligente classe de homens na sociedade humana. Haverá paz e prosperidade no mundo, unicamente em virtude da população boa e sadia. Há inferno e distúrbios unicamente por causa da indesejada, insana população, entregue à indulgência sexual. Verso 13. O rei Yudhishthira, que estava muito satisfeito com o nascimento de Maharaj Parikshit, providenciou a execução do processo purificatório de nascimento. Brahmanas eruditos, encabeçados por Domya e Kripa, recitaram hinos auspiciosos. Significado: há necessidade de uma boa e inteligente classe de Brahmanas que seja esperta em executar os processos purificatórios prescritos no sistema de Varnashrama Dharma. A menos que esses processos purificatórios sejam executados, não há possibilidade de boa população. E na era de Kali, a população de todo o mundo é de qualidade Shudra, ou inferior, por falta desses processos purificatórios. Não é possível, contudo, reviver o processo purificatório védico nesta era, por falta de facilidades adequadas e bons brahmanas. Mas há o sistema Pancharatrika,
também recomendado para esta era. O sistema Pancharatrika atua na classe Shudra de homens, supostamente a população de Kali Yuga, e é o processo purificatório prescrito adequado para esta era e momento. Esse processo purificatório é permitido apenas para elevação espiritual, e não para qualquer outro propósito. A elevação espiritual não se condiciona absolutamente a parentesco superior ou inferior. Após o processo purificatório Garbhadhana, há certos outros samskaras, tais como o Simantonayana, o Sadhabhakshanam, etc., durante o período de gravidez. E quando a criança nasce, o primeiro processo purificatório é o Jata Karma. Esse último foi devidamente executado por Maharaj Yudhishthira, com a ajuda de brahmanas bons e eruditos, como Domya, o sacerdote real, e Kripacharya, que era não apenas um sacerdote, mas também um grande general. Estes sacerdotes eruditos e perfeitos, ambos assistidos por outros bons brahmanas, foram empregados por Maharaj Yudhishthira para executar a cerimônia. Portanto, todos os samskaras, processos purificatórios, não são meras formalidades ou apenas funções sociais, mas todos servem para propósitos práticos e podem ser executados com sucesso por brahmanas espertos como Domya e Kripa. Tais brahmanas não apenas são raros, mas também não disponíveis nesta era. E, portanto, com o propósito da elevação espiritual nesta era caída, os Goswamis preferem os processos purificatórios, sob as fórmulas Pancharatrika, do que os ritos védicos. Kripacharya é o filho do grande Rishi Sharadwan e nasceu na família de Gautama. Dizem que esse nascimento foi acidental. Por acaso o grande Rishi Sharadwan encontrou Janapadi, uma famosa moça da sociedade celestial, e o Rishi Sharadwan ejaculou sêmen em duas partes. De uma parte nasceu imediatamente um menino, e da outra nasceu uma menina, formando um casal de gêmeos. O menino, mais tarde, ficou conhecido como Kripa, e a menina ficou conhecida como Kripi. Maharaj Shantanu, enquanto ocupado em caçar na floresta, apanhou as crianças e as elevou ao status bramânico pelo processo purificatório adequado. Mais tarde, Kripacharya tornou-se um grande general, como Dronacharya, e sua irmã casou-se com Dronacharya. Depois, Kripacharya participou na batalha de Kurukshetra e uniu-se ao grupo de Duryodhana. Kripacharya ajudou a matar Abhimanyu, o pai de Maharaj Parikshit. Mas ainda assim, era estimado pela família dos Pandavas, devido a ser um brahmana tão grandioso como Dronacharya. Quando os Pandavas foram enviados à floresta, após serem derrotados na disputa de um jogo com Duryodhana, Dhritarashtra confiou os Pandavas a Kripacharya, que os conduziria. Após o fim da batalha, Kripacharya tornou-se novamente um membro da Assembleia Real e foi chamado durante o nascimento de Maharaj Parikshit para a recitação dos auspiciosos hinos védicos, para fazer da cerimônia um sucesso. Maharaj Yudhishthira, enquanto deixava o palácio para sua grande partida rumo aos Himalaias, confiou a Kripacharya a aceitação de Maharaj Parikshit como discípulo, e deixou o lar satisfeito pelo fato de Kripacharya tomar conta de Maharaj Parikshit. Os grandes administradores, reis e imperadores, estavam sempre sob a orientação de brahmanas eruditos como Kripacharya, e desse modo eram capazes de agir corretamente no desempenho das responsabilidades políticas. Verso 14. Com o nascimento de um filho, o rei, que sabia como, onde e quando deve-se dar caridade, deu ouro, terra, aldeias, elefantes, cavalos e bons grãos alimentícios aos brahmanas.
Significado. Somente os brahmanes e sannyasis são autorizados a aceitar caridade dos chefes de família. Em todas as diferentes ocasiões dos samskaras, especialmente por ocasião de nascimento, casamento e morte, distribui-se riquezas aos brahmanas, porque os brahmanas prestam a mais elevada qualidade de serviço, referente à necessidade primordial da humanidade. A caridade era substancial, sob a forma de ouro, terra, aldeias, cavalos, elefantes e grãos alimentícios, junto com outros ingredientes para cozinhar alimentos completos. Portanto, os brahmanas não eram pobres no verdadeiro sentido do termo. Ao contrário, porque possuíam ouro, terra, aldeias, cavalos, elefantes e cereais suficientes, eles nada tinham a ganhar para eles mesmos. Eles simplesmente se devotavam ao bem-estar de toda a sociedade. A palavra Tirthavit é significativa, porque o rei sabia bem onde e quando se devia fazer caridade. A caridade nunca é improdutiva ou cega. No Shastra se oferecia caridade a pessoas merecedoras de aceitarem caridade, em virtude da iluminação espiritual. O assim chamado Daridra Narayana, uma falsa concepção do Senhor Supremo por pessoas desautorizadas, não é absolutamente encontrado nos Shastras como objeto de caridade. Tampouco um desprezível homem pobre recebe caridade muito munificente, sob a forma de cavalos, elefantes, terra e aldeias. A conclusão é que os homens inteligentes, ou os brahmanas, especificamente ocupados no serviço ao Senhor, eram adequadamente mantidos, sem ansiedades pelas necessidades do corpo, e o rei e outros chefes de família zelavam alegremente por todo o seu conforto. Prescreve-se nos Shastras que enquanto uma criança está unida à mãe pelo cordão umbilical, a criança é considerada como tendo o mesmo corpo que a mãe. Mas logo que o cordão é cortado e a criança separada da mãe, executa-se o processo purificatório Jata Karma. Os semideuses administrativos e antepassados falecidos da família vêm ver a criança recém-nascida, e essa ocasião é especificamente aceita como o momento adequado para distribuir produtivamente riquezas a pessoas certas, para o avanço espiritual da sociedade. Verso 15. Os brahmanas eruditos, que estavam muito satisfeitos com a caridade do rei, dirigiram-se a ele como o principal entre os puros, e informaram-no que seu filho estava certamente na linha de descendência dos puros. Verso 16. Os brahmanas disseram: esse filho imaculado foi restaurado pelo Todo-Poderoso e onipenetrante Senhor Vishnu, a personalidade de Deus, para te endividar. Ele foi salvo quando estava ameaçado de ser destruído por uma irresistível arma sobrenatural. Significado. O bebê Parikshit foi salvo pelo Todo-Poderoso e onipenetrante Vishnu, Senhor Krishna, por duas razões. A primeira razão é que a criança no ventre de sua mãe era imaculada, devido a ser um devoto puro do Senhor. A segunda razão é que a criança era o único sobrevivente masculino descendente de Puru, o piedoso antepassado do virtuoso rei Yudhishthira. O Senhor queria continuar a linha de reis piedosos, para governarem a terra como seus representantes, para o verdadeiro progresso de uma vida próspera e pacífica. Após a batalha de Kurukshetra, até mesmo a geração seguinte a Maharaj Yudhishthira foi aniquilada, e não havia ninguém que pudesse gerar outro filho na grande família real. Maharaj Parikshit, o filho de Abhimanyu, era o único herdeiro presuntivo sobrevivente na família, e devido à irresistível arma Brahmastra,
sobrenatural de Ashvatthama, ele estava sendo forçado à aniquilação. Aqui o Sr. Krishna é descrito como Vishnu, e isso também é significativo. O Sr. Krishna, a original personalidade de Deus, executa o trabalho de proteção e aniquilação em sua capacidade de Vishnu. O Sr. Vishnu é a expansão plenária do Sr. Krishna. As atividades onipenetrantes do Senhor são executadas por ele sob seu aspecto de Vishnu. Aqui o bebê Parikshit é descrito como imaculadamente branco, porque é um devoto imaculado do Senhor. Tais devotos imaculados do Senhor aparecem na terra simplesmente para executar a missão do Senhor. O Senhor deseja que as almas condicionadas que pairam na criação material sejam resgatadas de volta ao lar, de volta ao Supremo. E desse modo ele as ajuda, preparando literaturas transcendentais, como os Vedas, enviando missões de santos e sábios, e delegando seu representante, o mestre espiritual. Essas literaturas transcendentais, esses missionários e representantes do Senhor, são imaculadamente brancos, porque a contaminação das qualidades materiais não pode sequer tocá-los. Eles sempre são protegidos pelo Senhor, quando ameaçados de aniquilação. Essas ameaças tolas são feitas por materialistas grosseiros. A Brahmastra, que foi lançada por Ashvatthama contra o bebê Parikshit, era certamente dotada de poder sobrenatural. E nada no mundo material poderia resistir à sua força de penetração. Mas o Senhor Todo-Poderoso, que está presente em toda a parte, dentro e fora, pôde neutralizá-la através de sua potência toda-poderosa, simplesmente para salvar um servo fidedigno do Senhor e descendente de outro devoto, Maharaj Yudhishthira, que estava sempre agradecido ao Senhor por sua misericórdia sem causa. Verso 17. Por esta razão, esta criança será famosa no mundo, como aquele que é protegido pela personalidade de Deus. Ó pessoa afortunada, não há dúvida de que essa criança tornar-se-á um devoto de primeira classe e qualificar-se-á com todas as boas qualidades. Significado: o Senhor protege todos os seres vivos, porque Ele é seu líder supremo. Os hinos védicos confirmam que o Senhor é a pessoa suprema entre todas as personalidades. A diferença entre os dois seres vivos é que o Uno, a personalidade de Deus, zela por todos os outros seres vivos, e por conhecê-lo pode-se alcançar paz eterna. Katha Upanishad. Tal proteção é dada por suas diferentes potências a diferentes graus de seres vivos. Mas no caso de seus devotos imaculados, ele os protege pessoalmente. Portanto, Maharaj Parikshit foi protegido desde o início de seu aparecimento no ventre de sua mãe. E porque ele é protegido especialmente pelo Senhor, conclui-se através dessa indicação que a criança seria um devoto de primeira classe do Senhor, com todas as boas qualidades. Há 3 graus de devotos, a saber, o Mahabhagavata, o Madhyamadikari e o Kanishta Adhikari. Aqueles que vão aos templos do Senhor e oferecem adoração respeitosa à deidade, sem conhecimento suficiente da ciência teológica e, portanto, sem nenhum respeito pelos devotos do Senhor. Chama-se devotos materialistas, ou Kanishta Adhikari, os devotos de terceira classe. Em segundo lugar, os devotos que desenvolveram uma mentalidade de serviço genuíno ao Senhor, e que, desse modo, fazem amizade apenas com os devotos semelhantes, favorecem os neófitos e evitam os ateístas.
chama-se devotos de segunda classe. Mas aqueles que veem tudo no Senhor, ou tudo do Senhor, e também veem em tudo uma relação externa com o Senhor, de forma que não há nada dentro de seu campo de visão, exceto o Senhor, chama-se Mahabhagavatas, ou devotos de primeira classe do Senhor. Esses devotos de primeira classe do Senhor são perfeitos sob todos os aspectos. Um devoto que esteja em alguma dessas categorias é automaticamente qualificado por todas as boas qualidades. E assim, um devoto Mahabhagavata, como Maharaj Parikshit, é certamente perfeito sob todos os aspectos. E porque Maharaj Parikshit nasceu na família de Maharaj Yudhishthira, ele é tratado aqui como Mahabhagavata, ou maior dos afortunados. A família real, na qual nasce um Mahabhagavata, é afortunada, porque devido ao nascimento de um devoto de primeira classe, os membros da família, passados, presentes e futuros, até 100 gerações, são liberados pela graça do Senhor, em sinal de respeito por seu amado devoto. Portanto, faz-se o maior benefício para a família, simplesmente tornando-se um devoto imaculado do Senhor.